Irmãos, como eu sempre faço, eu paro sempre às vezes para fazer uma pregação pit stop. O pit stop é um termo usado em corridas, principalmente na Fórmula 1, né? Você que acompanhava o saudoso Ayrton Senna, quando os carros, em determinados momentos da prova, precisam parar para trocar pneus, abastecer o carro. Então eles entram no box, no chamado pit stop. Assim é a nossa jornada, dia após dia, semana após semana, ano após ano. Mas chega um momento que estamos exaustos, esgotados, confusos, aflitos. Precisamos então de um pit stop. Precisamos de um renovo, de uma visitação do Senhor, de um descanso espiritual. E eu quero tentar fazer isso à luz do Salmo 126. Esse salmo fala, provavelmente ele foi escrito quando a nação de Israel foi liberta do cativeiro babilônico. Você sabe que por desobediência, Deus traz juízo sobre Israel, e o juízo vem na forma do que? A invasão do rei da Babilônia, dos caldeus, Nabucodonosor, invade a cidade, a destrói, a saqueia, e leva os moradores de lá cativos, como prisioneiros para a Babilônia, e lá eles ficam 70 anos, mas havia uma promessa de restauração, de liberdade, da volta deste cativeiro, e finalmente ela ocorre. Um novo rei entra no poder, Ciro, e este rei promulga um decreto dando a liberdade para os judeus, para os israelitas voltarem para a sua terra. E esse salmo é escrito após esse retorno. E à luz desse salmo, eu quero ensinar como ter paz, mesmo diante das dificuldades. Como ter paz, mesmo em meio às tribulações. Nós sabemos que como cristãos, nós não estamos isentos de tribulações, de intempéries, de problemas, de crises e dificuldades. Querer que elas não aconteçam é sair da realidade. Isso é impossível. Você vive num mundo imperfeito, com homens imperfeitos, governos imperfeitos, e com o pecado instalado no coração do homem, que é fruto de toda sorte de maldades que você vê. Portanto, nós teremos sucessivas provações enquanto vivermos aqui. O segredo então não é sermos privados delas, mas nós sabemos conviver com elas, atravessá-las, um pouquinho mais de retorno, ter paz em meio a elas, não esperar a ausência delas, para que tenhamos paz, mas mesmo diante delas, termos paz. E aqui o salmista ensina alguns princípios para fazer isso, pelo menos dois. Primeiro, ele ensina a trazer à memória aquilo que Deus já fez, a fim de termos alegria, a fim de termos paz. E segundo, nós também trazemos à mente o que Deus ainda fará. Então o salmista olha para o passado, o que Deus já fez, e para o futuro, o que Deus pode fazer. E isso mantém o crente de pé, forte, alegre, feliz, vitorioso. Então vamos para a primeira parte. Lembrar do que Deus já fez. Isso faz eco com o texto de Lamentação de Jeremias, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando olhamos para o passado, o que nós temos lá registrado lá? Olha para lá.
Tem uma enormidade de feitos e fatos que ocorreu com você, e muitos são ruins, perdas, derrotas, prejuízos, mas há muitas vitórias, triunfos. O salmista está dizendo: traz na memória o que te dá esperança. E o que te dá esperança? Às vezes que Deus te livrou, te abençoou, que portas abriram. E é isso que o salmista diz, no verso 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião aqui é um termo para Israel, para Jerusalém. A ideia aqui, ele está dizendo o quê? Quando o Senhor libertou a Israel, ele está trazendo à memória o dia do final do cativeiro, quando o cativeiro babilônico terminou, quando finalmente Israel teve de volta a sua liberdade, quando Deus em sua providência moveu o coração de um rei, de modo que esse rei permitisse a sua liberdade, e ele traz aquilo à mente, da mesma sorte, o Senhor quer que tragamos à mente, aquilo que Ele operou em nossas vidas no passado, e talvez não há paralelo melhor para se fazer, como o dia da nossa salvação, o dia da nossa conversão, o dia que Ele nos tirou do cativeiro também, do pecado, do chiqueiro, das garras de Satanás, desse mundo perverso, e nos trouxe a sua luz. Deus quer que nós tragamos a memória, não só esse dia, mas também os livramentos que Ele já nos deu, que Ele já nos concedeu, as respostas que Ele já, de oração, que Ele já concedeu. E Ele está dizendo isso, e Ele vai mais longe, veja só o verso 1 ainda, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que é essa ideia? O texto passa, foi tanto tempo de cativeiro, foram 70 anos, foi uma servidão sem fim, foram 7 décadas, quando as portas da Babilônia se abriram, e o povo foi liberto, parecia um sonho, parecia que era impossível aquilo acontecer, parecia que Deus tinha esquecido deles, mas finalmente as portas se abrem, e o salmista lembra, gente, aquilo parecia um sonho, então ele vê isso como algo extraordinário, e eu quero trazer algo para você, que está aqui hoje, talvez ainda em uma servidão, talvez ainda em um jugo difícil, talvez convivendo com uma enfermidade durante anos, num quadro depressivo que não tem fim, casou com um marido que seria melhor estar solteira, vive um quadro irreversível, e para você parece um sonho viver livre disso, parece um sonho esse quadro mudar, parece um sonho essa situação se reverter, eu já estou quase que acomodado a ela, acostumado a ela, ela é tão profunda, ela é tão extensa, ela é tão radical, ela já faz tanto tempo, que parece um sonho esse quadro mudar, parece um sonho essa alma se converter, parece um sonho essa crise cessar, parece um sonho haver reconciliação nessa situação, mas assim como para Israel naquela época, parecia um sonho, o grito de liberdade, mas que naquele momento, exato momento, estava se realizando. Eu quero dizer a vocês, irmãos, parece um sonho mudar essa situação sua, mas esse sonho há de se realizar,
as portas hão de se abrir, Deus há de mover, mesmo que passe muito tempo, mesmo que por meios e caminhos que você não entenda, não saiba, mesmo que Deus use circunstâncias contrárias e adversas, vai se realizar. Como a liberdade um dia, como o sol da liberdade um dia raiou para Israel, pode raiar para você também. Você vai poder dizer: finalmente esse homem se converteu, finalmente essa porta se abriu, finalmente Deus me ouviu, finalmente, depois de tanto tempo, parecia um sonho impossível, mas agora ele se realizou. A segunda reação que o salmista tem ao se lembrar do passado é dizer a consequência dessa libertação. Verso 2: então nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Que é isso? A restauração. Imagina um povo longe da sua pátria, 70 anos longe dos seus costumes, 70 anos sem celebrar as festas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, 70 anos sem oferecer sacrifícios, 70 anos sem fazer um culto a Yahvé, 70 anos sem a pátria. Eu acredito que não tinha muito motivo para se sorrir, nem para cantar. Eu acredito que era uma nação que ficou amargurada, uma nação que ficou triste, infeliz. Pode ser a sua situação aqui também. Você é um homem que não tem razão para sorrir, que não tem razão para cantar. A situação te pegou, ela te tomou, ela te envolveu de tal maneira que tirou o riso dos seus lábios, do seu rosto, e tirou o canto dos seus lábios, te tornou uma mulher amargurada, um homem amargurado, infeliz, fechado. Eu acredito que essa era a condição de Israel dentro do cativeiro, ainda mais um povo separatista como era Israel, cheio dos seus costumes, fiel à lei do seu Deus, aos rituais, à lei cerimonial, mas agora trancafiado na Babilônia. Nada disso era possível, então a amargura os tomou. Entretanto, ao serem libertos, o que ocorre? O texto diz: nossa boca se encheu de riso. A restauração trouxe de volta a alegria, o riso, a gargalhada, o coração se encheu novamente de alegria. E o texto também diz: e a nossa boca de júbilo. Que é júbilo? Louvor, gratidão. Porque tem um salmo que diz que eles não podiam entoar cânticos lá nos rios da Babilônia. Agora Israel está cantando, celebrando, está proclamando a vitória. O coração está cheio de alegria, a boca cheia de riso, os lábios cheios de louvor. Eles estão cantando, eles estão felizes. Meu irmão, eu quero dizer que também, a semelhança de Israel, Deus quer trazer novamente o riso para a sua boca, quer trazer alegria de volta a você. Nós estamos vivendo dias que não temos muito que comemorar, muito com que se alegrar, são dias sombrios. Há 3 horas atrás nós vimos uma tempestade de poeira cobrir essa cidade, uma coisa horrível, apocalíptica, caótica, tempos difíceis na nossa política. Olha o preço das coisas, olha o desemprego, tanta situação. Veja os ataques ideológicos contra as crianças, a família, e isso em coletivo, mas também individual. Você passa um drama com um pai bêbado talvez,
ou com o marido tirano, violento, agressivo. E isso tudo te deixa assim, mas o Senhor está dizendo, como Ele restaurou a sorte de Sião, de modo que o riso foi colocado, o Senhor pode restaurar a sua sorte, e a alegria tomar você novamente. Mas não é alegria fruto de uma carreira de cocaína, não é alegria fruto de um engradado de cerveja, não é alegria fruto de uma noite no motel com uma prostituta, não é alegria fruto de prazeres e riquezas, é alegria fruto do perdão de Deus, é alegria fruto da restauração de um casamento, é alegria que é fruto da reconciliação do pai com o filho, da mãe com a filha, é alegria fruto da vitória contra o pecado, contra a prática imunda, é se desvencilhar disso, é esta alegria que nós estamos dizendo. Alegria pode voltar aos teus lábios, não só a alegria, mas também os louvores. Veja só, o cristão é um ser cantante, o cristão é um ser musical. A prova que alguém está mal, é quando o louvor some dos lábios, é quando não há mais música no coração. O cristão é um ser cantante, e a prova disso é Efésios 5,18, não vos embriagueis com o vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o que o texto prossegue? Dizendo, veja só, assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma evidência da cheiura do Espírito, do enchimento do Espírito, do gozo, da alegria, da aliança está restaurada, é o canto. Ele louva no banho, louva no trânsito, ele louva diante da esposa, louva diante do marido, ele canta. E o canto é uma forma de gratidão, o canto é uma forma de expressar alegria, o canto é uma forma de expressar completude, realização. Você já viu, quando você recebe uma notícia boa no telefone, que teu filho, ele conquistou algo, ou que teu filho veio ao culto, ou que algo do exame, o resultado foi positivo, a primeira reação sua é cantar. Você cantar. O canto é uma demonstração de euforia, de alegria. E o Senhor quer trazer de volta o canto, mesmo sabendo que você é uma taquara rachada. Você precisa ver eu cantar no banheiro. Que tristeza. Não, eu cantar em qualquer lugar. Eu, como cantor, sou um excelente pregador. Mas o Senhor quer trazer de volta. Salmo 34, verso 1 diz: louvarei o Senhor em todo tempo o seu louvor estará nos meus lábios. E o louvor, meu irmão, nada mais é o resultado da restauração da sua vida, da mudança do seu cativeiro, da visitação do Senhor. Confie nisso, irmãos, confie nisso, igreja. Que Deus há de visitar você com o fim de te restaurar e trazer essas reações, alegria, e Ele quer trazer o canto, o júbilo. Que mais? As nações testemunharão o livramento que Deus operará em você. Veja o verso 2, parte B. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que é isso? Israel estava instalado numa região cheia de povos vizinhos,
E esses povos contemplaram a destruição, o saque, o cativeiro. Só que esses povos também contemplaram o retorno, a reconstrução, o livramento, a restauração, de modo que eles viram. Então as nações, entre as nações diziam: veja como Deus é fiel a eles, como Deus opera maravilhas sobre eles, como Deus os livrou com mão poderosa, como Deus inclinou o coração do rei a libertá-los. Eles testemunharam a ressurgência de Israel, a ressurreição de Israel. Irmãos, Deus quer trabalhar em nós de forma que as pessoas ao nosso redor testemunharão que grandes coisas Deus tem feito em nossa vida. O que é a ideia aqui? Quando Deus livra você, restaura você, ergue você, Ele é glorificado até entre os gentios, entre os pagãos. Agora me diga, uma obra efetuada em alguém, num cristão, de modo que cause espanto, interesse, arrepio e admiração em incrédulos, pode ser uma obra pequena, invisível, tímida? Não, meu irmão, o texto diz grandes coisas. O que Deus está a operar é estrondoso, é grande, de modo que aqueles que te cercam perceberão, verão o que Deus está fazendo. A mudança será nítida, o milagre será nítido. Nisso consiste a restauração de Deus, fazer com que eles testemunhem. E o que eles testemunharão? A fidelidade de Deus a você, à igreja. Espere por isso, meu irmão. Deus tem tanto interesse em livrar você para te trazer alívio, como para receber glória para si, como para que as nações reconheçam que só Ele é o Senhor. Grandes coisas o Senhor, e não só Ele, veja só, primeiramente, reconhecido pelas nações ao redor, segundo, pelo próprio remanescente que voltou. Veja só, as nações estão dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito por vocês, e eles, o 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por todos nós. Eles próprios reconheceram, de fato, Deus está fazendo grandes coisas por nós. De fato, nós reconhecemos que Deus fez grandes coisas por nós. O que é isso? Quando nós estamos vivendo uma crise, sofrendo os embates dessa vida, nós não conseguimos ver significado no sofrimento, significado na tribulação, significado na provação, significado na dor, o porquê as coisas são assim, o porquê Deus opera assim, age assim, aonde isso vai levar, e nós não enxergamos. O que o Senhor está dizendo aqui é que vocês enxergarão, vocês também verão o que Deus está fazendo em vocês mesmos, em vocês próprios. Vocês verão que tudo tem um propósito, que toda essa situação está trabalhando para o seu bem, que Deus está do seu lado,
E você vai poder dizer: de fato, Deus está fazendo uma grande obra na minha vida, grandes coisas, porque nós temos dificuldades, não conseguimos ver nada além da tempestade, nada além da tribulação, nada além do vale, mas de repente nós vamos dizer, enquanto o coro diz: grandes coisas Deus tem feito por você, você então dirá: sim, de fato, agora eu vejo, eu percebo, que tudo isso cooperou, trabalhou, que tudo isso tinha um propósito, em me fazer o bem, em me abençoar. O final, o desfecho dessa tribulação toda, será positivo, meu irmão. Você vai enxergar, de fato, porque veja só, quem está passando por uma tribulação, não consegue ver uma grande coisa, uma grande obra de Deus, principalmente quem está no olho do furacão, ou como dizia uma irmã que passou por aqui, quem está no bico do corvo. Mas um dado momento, quando as coisas começarem a fazer sentido, quando a luz da aurora brilhar, então você vai entender o propósito, vai dizer: grandes coisas Deus tem feito por mim, através dessa situação. Agora o salmista, e aí o texto termina o verso 3, por isso estamos alegres. Irmãos, a gente tem que ter alegria na tribulação, na dor, na dificuldade, mas também não podemos negar, que a resposta de uma oração, a vitória contra uma crise, ela nos faz alegres. Nenhuma mãe fica alegre vendo seu filho nas drogas, nenhuma esposa fica feliz tendo um marido alcoólatra em casa, nenhum pai fica feliz vendo seu filho dormindo 3 dias na rua, sem tomar banho, sofrendo boletim de ocorrência atrás de boletim de ocorrência. O que nos deixa alegre, dentre outras coisas, a resposta, o triunfo, a vitória. E o salmista diz: por que nós estamos alegres? Porque grandes coisas o Senhor tem feito. E agora, o salmista vai dar outra dica, para continuarmos em paz no vale. Primeiro ele olha para o que Deus fez, agora ele vai olhar para o que Deus ainda fará. Verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Verso 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que será que ele está dizendo aqui? Porque o verso 1, ele diz assim: quando o Senhor restaurou nossa sorte. Agora no verso 4 ele diz: restaura, Senhor, nossa sorte. Mas Deus não tinha restaurado a sorte no passado? Porque agora ele está pedindo, está no presente, dizendo restaura, olhando para o futuro. O que será que é isso? Restaura a nossa sorte. A ideia é o quê? Presta atenção. Ele olha para o passado e vê a libertação do cativeiro, e aquele sucesso, aquela peregrinação de volta, aquelas multidões de milhares de judeus voltando para sua pátria. Eles voltam e agora eles têm um recomeço. O que eles deviam fazer? Reconstruir o templo, reconstruir o altar, renovar a aliança com Deus, restabelecer o culto. E está tudo bem, está voltando. Só que eles começam a ter oposição dos samaritanos, dos povos vizinhos, Tobias e Sambalate. Os próprios judeus desanimam e não querem reconstruir o templo, querem fazer suas casinhas. Então a obra da restauração pós-cativeiro fica meio emperrada, não está completa.
A ideia do salmista é o quê? Senhor, o Senhor já fez muito, o Senhor já nos tirou da servidão, já nos tirou da Babilônia, nos tirou do cativeiro, nos trouxe aqui, voltamos para a pátria, recomeçamos a reconstrução, mas ainda não reconstruímos. Há oposição, há falta de matéria-prima, há desemprego, há pobreza, há morosidade entre o povo, ou seja, a restauração ainda não foi plena, Senhor. Restaura nossa sorte plenamente, dá a vitória total, completa, Senhor, não deixa a obra inacabada. O Senhor já nos tirou? Tirei. O Senhor não nos trouxe aqui? Trouxe. Então completa, conclui a obra. Essa é a ideia que Deus está trazendo para eles. A mesma coisa com você, olha que coisa tremenda. Senhor, o Senhor já me salvou, o Senhor já me tirou da morte para a vida, já perdoou os meus pecados, já me encheu do Espírito Santo, o Senhor já me libertou do cativeiro, já me iluminou meus sentidos embotados. Senhor, mas ainda falta meu marido, Senhor, ainda falta meu pai, Senhor, minha família ainda sofre o jugo de uma enfermidade maligna. Senhor, eu sei que o Senhor já fez, mas ainda, Senhor, não foi a restauração completa. Eu quero cada um dos meus filhos aqui na presença de Deus. Eu quero ambos, o meu pai e a minha mãe aqui na presença de Deus. Eu quero, Senhor, não só o batismo, não só integrar a membresia, mas eu quero vitória plena contra essa prática pecaminosa, contra esse hábito imundo. Eu quero ser um homem santo por completo. Essa é a ideia. Aí o salmista apela para o quê? Para oração. Irmãos, vocês que no passado veem vitórias, livramentos que Deus te deu, vem o gozo o gozo nos seus lábios e o cântico na sua boca. Você que olha para o passado e vê a restauração, a libertação, mas que agora olha para o futuro e vê ainda esses desafios. Vê que ainda tem pai ímpio na família, vê que tem enfermidades ainda, que tem crises profundas e agudas. Ele está dizendo o quê? Recorra à oração, dobre seus joelhos, busque a Deus, porque o verso 4 é uma oração, e você vai orar o quê? Senhor, restaura plenamente essa família, restaura plenamente esse casamento, restaura plenamente. O Senhor já começou uma obra, senão não estaria aqui, não estaria ouvindo isso. O Senhor já me salvou, o Senhor já me tocou, o Senhor já mostrou o seu favor, mas ainda há áreas para ser conquistada, vidas ainda para serem tocadas, as circunstâncias e realidades serem mudadas. Senhor, completa restauração, Senhor, vai até o fim, Senhor. Oh Deus, ora sim, meu irmão, não se contente com metade da obra. Crê no Senhor? Creio. Será salvo tu e tua casa. O tu já aconteceu, você, agora falta a tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você já serve? Sim, falta a tua casa. Tem promessa sobre santificação na Bíblia, e o pecado não terá mais domínio sobre vós. Você já tratou com a culpa do pecado, justificação, ele já cumpriu essa promessa, mas tem a segunda parte, ele trata com o poder do pecado, santificação, de modo que o pecado não terá mais domínio. Fala, Senhor, eu já sei que fui absolvido, justificado, mas ainda estou tendo problema com o poder do pecado. Senhor, eu quero que o pecado seja mortificado em mim. Faz a obra plena. Faz a obra plena. Faz isso. Ora por isso. E ele compara, ele dá um exemplo
como ele gostaria que essa restauração plena acontecesse. Ele usa uma metáfora, verso 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O que eram essas torrentes do Neguebe? Era uma região árida de Berseba. Eram riachos que o quê? Vejam só, eram, eu não sei como é que é o termo que se usa para o local do rio quando seca, não tem água, fica um vale, né? Deve ter um nome técnico para isso. Nessa região do Neguebe, esses rios, esses sulcos, ficavam a maior parte do tempo áridos, secos, dava para atravessar, igual Israel atravessou o Mar Vermelho, seco, árido, sol rachado. Mas de repente, numa certa estação do ano, o nível da água subia, as chuvas vinham, e aqueles trechos secos, vinha uma enxurrada, transbordava, de modo que varria toda a seca, irrigava pastos, dava água ao gado, às ovelhas, plantação, colheita, é como se um avivamento inundasse a nação. E o Senhor está dizendo, me restaura, Senhor, mas não é igual essa chuva de Franca, que está vindo gota por gota. Abre um dique, Senhor, vem com seu poder, me inunda, Senhor, não traz só uma pinguelinha debaixo de um riachinho, mas faz transbordar a minha vida, Senhor. Essa é a ideia, como os ribeiros, as torrentes do Neguebe, mostra teu poder. E como elas vinham de modo súbito, espontâneo, imprevisível, e vinham numa porção estrondosa. Senhor, faz assim também, Senhor, de modo súbito, silencioso, poderoso, soberano, Senhor, alcança essa área, alcança essa família, alcança essa situação, e vem com o seu poder. Deus pode restaurar a sua sorte, como as torrentes do Neguebe. Como? Isso tudo que está seco, rachado, árido, sem esperança, morto, que você pensa, para isso ser solucionado, vai demorar, pelo processo natural das coisas, isso vai levar muito tempo. Não, Deus pode fazer como as torrentes do Neguebe, de modo soberano, poderoso, de modo sobrenatural, e vir com seu poder e sua glória, e completar o que está faltando. Quantos estão entendendo? Amém? Faz, Senhor, como as torrentes do Neguebe. O avivamento é assim. Eu vou te dizer mais. Palavrinha aqui é muito simples. Eu preparei ela rápido, porque eu cheguei tarde. Cheguei no aeroporto de Campinas ao meio-dia. Mais 3 horas de carro. Até Franca. Dormi só 3 horas nessa última noite. Mas quem impede essa palavra de ser uma palavra profética? Quem impede de Deus dizer para você, que se sente um riacho seco, árido, que há meses não é visitado, esquecido, coberto de folhas, coberto de insetos, morto, falido, quebrado, você não é mais nada, você é um pé rapado, um Zé Ninguém. Espiritualmente você não é nada, você está morto, esquecido, acabado, falido, estrupiado. Mas de repente, como essa chuva que veio hoje, repentinamente, meu irmão, um avivamento pode eclodir no seu coração, uma visitação de Deus, e encher você de canto, de júbilo, de gozo, de esperança, de fé, e Deus mover, e Deus visitar todas as camadas da sua vida, visitar todas as repartições da sua vida, e reerguer você novamente. Um avivamento.
um avivamento individual, uma visitação poderosa, e aquilo que está morto, seco, cheio de folhas, vira uma torrente, vira um rio caudaloso, vira uma enxurrada, que vai arrastando e devastando toda a sequidão. Eu creio nisso, eu espero por isso na minha vida. Eu espero ser restaurado como a torrente de Negueb. E agora o salmista, para encerrar, ele pede para nós perseverarmos. Sabe por quê, Wellington? Se parar aqui não é novidade para você, para a Bia, que todo mundo sabe. O segredo não é saber, o segredo não é fazer. Se eu perguntar aqui, quem já jejuou? Todo mundo? Quem já orou? Todo mundo? Quem já creu? Todo mundo? Quem já fez tudo? Todo mundo já fez tudo. A diferença está em quem persevera, em quem insiste. O que é perseverar? É você insistir até que Deus responda ou te convença que Ele não vai responder. Simples assim. Perseverar é eu insistir no meu filho, insistir nesse pecado, insistir nessa situação, insistir até que eu obtenha a resposta, demore o tempo que demorar. A maioria cessa na metade. Quantos saíram de Israel? Quantos saíram do Egito para entrar em Canaã? 2 milhões de israelitas saíram do Egito. Quantos entraram em Canaã? 2. 1.998.000. Não sei nem fazer essa conta. 1.900.000. É isso aí. Não entraram. Agora ele ensina a vencer. Como? Verso 5: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Persevere. O salmista usa uma metáfora para dizer o quê? Está seco, mas você ainda tem que semear. Você vai semear numa terra dura, seca, e não chove. Você vai ter que regar ela com a sua lágrima. É o que o salmista está dizendo. Isso é para dizer o quê? Essas situações todas, duas coisas. Primeiro, essas situações todas, Deus está dizendo: persevera, insiste, clama, mesmo que isso te traga dor. Quantas mães não estão derramando lágrimas para os seus filhos? Quantos filhos estão derramando para os seus pais? Significa que você está semeando e regando com lágrima, debaixo de muita dor, de muito sofrimento, de muita luta. Filhos, casamentos, que você clama a Deus, e você está pagando um preço alto por isso. Orando a Deus, indo atrás dessa pessoa, se humilhando, se envergonhando para solucionar esse problema, sendo humilhado, humilhada, passando um jugo e uma servidão que extrai de você lágrimas. Aqui fala de desespero, fala de angústia, fala de dor, mas você está ali na brecha. Os que com lágrimas semeiam, os que buscam a Deus com lágrima, os que sofrem as provações e os que insistem, o texto diz: colherão com júbilo.
a perseverança, a insistência terá retribuição do Senhor. Você vai dizer: mas eu chorei por esse menino, mas eu chorei por esse casamento, mas eu chorei por essa enfermidade. Pois pode esperar, este filho que te deu lágrimas vai te dar muita alegria ainda. Esta área que esgotou você, que humilhou você, que pisou em você, vai ser motivo de alegria. A sua perseverança será recompensada. Amém? Será recompensada. E o texto diz: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que é isso? A insistência, a perseverança trará respostas, trará resultados. Quantos de vocês não têm sido assim? Vivido um cativeiro parecido? Pastor, eu estou semeando com lágrimas a restauração desse lar. Estou semeando com lágrimas a vitória contra esse pecado. Estou semeando com lágrimas a solução profissional e financeira que está um caos. É com lágrimas. Quem sai carregando a preciosa semente, chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo. O que é o feixe? O feixe eram os molhos do trigo, da colheita. Semeou numa terra rachada, árida, seca, dura, solo duro. A semente custava pegar, e regava com as próprias lágrimas. Um deserto inóspito, sem esperança, sem vida, sem reação. É assim a vida de alguns irmãos. Estão sozinhos, não têm recursos, não têm apoio da família, são perseguidos, denegridos, ultrajados, maltratados. Dificuldade, geriram mal os negócios, geriram mal os recursos, erraram na vida, se envolveram com pecados, estão agora todos atolados, perdidos, mas estão ali semeando, rastejando, estão balbuciando e lágrimas caindo. O Senhor está dizendo: você voltará com seus feixes, você colherá resultados desse tempo de lágrimas, de pranto. Não desista, não abra mão de um filho sequer, não abra mão do seu marido, não abra mão do que Deus te deu. Não abra mão do seu chamado, do seu ministério. Não abra mão. Semeie. Mesmo que não tiver uma, igual está franca, mesmo que falta água, mesmo que o solo tiver igual a pedra, semeia. Rega com as suas lágrimas. Você há de voltar com os feixes. Você há de voltar com os feixes na mão, porque o seu Deus vai considerar suas lágrimas, minha irmã. O seu Deus vai recolher tuas lágrimas. O seu Deus vai recolher teu choro. Não desista, não desista um segundo sequer. Vai, diz: pastor, como essa semeadura foi dura, como o sol estava escaldante, como a terra estava dura, pastor. Como eu chorei, como eu gemi, como eu lutei. O Senhor está dizendo: não desiste, não recue. Por quê, pastor? Você há de voltar com gordos feixes, gigantescos feixes. A resposta:
Vamos começar a praticar isso agora já. Fecha os olhos então. Vamos semear com lágrimas então. Vamos orar a Deus. Fale com Deus agora.